Olá, bem-vindos ao S Brasil Debate. Eu sou Eric Oaks e hoje vamos falar de inteligência artificial. Recebemos em nossos estúdios Ian Teixeira, gerente de projetos na UpSeries. Obrigado pelo convite, Eric. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho do que temos visto e vivido no nosso dia a dia. Carlos Eduardo Brandão, CEO da Intelio e Tecnologia. Olá, Eric, um prazer estar aqui, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo bastante aqui também com vocês. E Renzo Colnago, articulista de tecnologia e inovação da S Brasil e host do Café com Muqueca. Obrigado, Eric, pelo convite. Acho que hoje temos um bate-papo bem produtivo. A inteligência artificial está cada vez mais presente nas empresas, desde o RH até o atendimento ao cliente. Mas até quando isso é um avanço tecnológico ou tem alguns pontos que a gente deve considerar? É o que a gente vai tratar agora em nosso debate. Bom, vou começar então com o Brandão. Em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram o IA, segundo uma pesquisa da McKinsey. Quais são os principais benefícios que a IA tem trazido para as empresas na sua visão, Brandão? Bom, a gente pode resumir em 3 grandes categorias de benefícios. A primeira categoria é a automação. Então, a IA permite que você automatize os seus negócios, criando ambientes multi-agente, de tal forma que você elimine atividades ou potencialize atividades que são puramente operacionais com agentes de IA, né? Você também pode diferenciar o seu negócio. Então, você pode criar novos produtos, novas funcionalidades baseadas nas capacidades da IA. E, por fim, a exponencialização. Então, a IA permite que você atinja um público muito maior do que você faz hoje com a tua força de trabalho, por exemplo, com as tuas soluções, permitindo um crescimento mais acelerado dos negócios. Mas de acordo, eu quero acrescentar? Acrescentando um pouquinho o que o Brandão falou, eu acredito que a IA também ela proporciona que as empresas tenham mais velocidade e tração na hora de desenvolver protótipos, na hora de desenvolver soluções e oferecer serviços para o público. Então, eu acredito sim que a velocidade com que conseguimos prototipar, que conseguimos entregar produtos, consegue ser seguir esse crescimento exponencial da geração da utilização da IA. Consegue amarrar para a gente aí então, Renzo? Assim, não sendo repetitivo, mas só complementando, eu acho que também tem uma questão que traz da gente revisitar a relação do ser humano com a tecnologia, com o advento e, vamos dizer assim, mais usabilidade da abordagem de chat, né? Acho que, à medida que a gente traz interfaces conversacionais para o usuário, a gente implementa talvez uma nova abordagem aí de tecnologia, tendo as interfaces web e mobile app, de certa forma, revisitadas, né? Então, um paradigma novo. E o Satya mesmo, né, da Microsoft, chegou a fazer uma fala sobre o fim dos SaaS, como a gente conhece, né, os aplicativos e as ferramentas web, e isso cada vez mais cortando para uma lógica conversacional, né? A pesquisa fala em 72% das empresas do mundo já estarem adotando a IA. Em quanto tempo vocês acham aí que chega a 100%? Eu acredito que a gente tem uma grande tendência a uma forte adoção de IA nos próximos 5 anos, certo? Já existe esse movimento, está se intensificando. A empresa que não adotar a inteligência artificial, ela não vai morrer, mas ela vai perder competitividade. Isso é uma necessidade dos negócios. O próprio governo tem incentivado bastante e lançou recentemente um plano de inteligência artificial no Brasil. Nos Estados Unidos também existe uma forte tendência a investimentos. A OpenAI acabou de receber 40 bilhões de dólares de investimento. E sobreviver sem inteligência artificial vai ser algo muito difícil no futuro. O que você complementa, Ian? Algo nessa linha que o Brandão falou, de fato a competitividade vai ficar muito desleal para empresas que não utilizam a IA. De fato, a velocidade e a qualidade do serviço entregue com o uso da IA consegue se tornar algo que é bastante atrativo e é questão de tempo mesmo para todo mundo adotar a IA, nem que seja num processo simples ali ou em processos complexos mesmo. Então, eu imagino que em torno dos próximos 5 anos, todas as empresas vão estar utilizando de alguma forma a IA. Você quer também, Renzo? Eu acho que existe esse pareto aí de empresas que vão adotar IA, mas eu acho que é importante você o cara que às vezes uns contrapontos aqui, até para a gente fazer um processo de reflexão, né? Eu acho que à medida que a IA ela é plenamente adotada no mercado, as atividades plenamente humanas, elas tenderão a ser supervalorizadas. Aquela história, quase teoria econômica, né? Oferta e procura. Se a oferta de IA está muito grande, então a oferta de trabalhos com o diferencial da qualidade humana, ela pode ganhar uma conotação especial. E aí eu faria uma leitura que talvez a gente vai ter os negócios que se destacarão por não serem automatizados. Essa pode ser uma provocação aí
a gente entendeu o seguinte, olha, tudo bem, a gente tem um processo, mas aqui a gente trabalha assim, ó. O atendimento é humano, a gente recebe demandas verbais por voz, né? Atendemos dando tempo ao processo e que, de certa forma, isso vira o sofisticado, né? E a gente faz uma reflexão que, acho que com a IA, a gente vai entender sempre que vinho e batata não vão sair de moda, porque nós vamos sempre ser humanos, né? De fato, o que o Renzo falou tem sentido. A gente vê essa tendência, por exemplo, nos cardápios, né? QR Code. Hoje existe um movimento totalmente inverso contrário, né? Então, hoje você tem aquele valor por um atendente, por um garçom que chega na sua mesa e retira seu pedido, ou que tem aquele cardápio físico. Então, eu consigo enxergar também esse movimento inverso, né? Da valorização do profissional humano. Então você acha que não chegam a 100% das empresas? Na verdade, eu acredito que chegue em 100% das empresas, mas nem não será 100% das posições que serão ocupadas pela inteligência artificial. Existe uma pesquisa que fala da economia do sentimento. Então a gente passou pela Revolução Industrial, por várias revoluções, né? E hoje a gente tem a IA aí presente, revolucionando, mais uma nova revolução industrial na prática. E nessa nova revolução, o perfil do trabalhador vai ser aquele perfil ligado ao pensamento analítico, à criatividade, né, às habilidades interpessoais. E a economia do sentimento fala exatamente sobre isso, esse artigo, né, acadêmico. Ele fala que essas características dos trabalhadores vão ser, da força de trabalho, vão ser cruciais e estão ligadas muito à questão do sentimento, das habilidades interpessoais. Pegando um gancho aqui com o que o Brandão falou, o Fórum Econômico Mundial tem um estudo, que é o futuro do trabalho, né, Future of Jobs. Esse estudo é publicado há 2 anos, e no último, eu achei interessante, ele traz um gráfico do potencial de substituição da força de trabalho por tipo de habilidade por uma inteligência artificial. E a gente percebe que no gráfico, se você for analisar 100%, na metade para baixo, as atividades que são colocadas como não substituídas são as atividades que são naturalmente humanas, que é o trabalho de mentoria, que é o trabalho de criatividade, que é o trabalho de instrutoria, o trabalho de relação. Eu acho que aquelas atividades onde o toque humano ele é necessário e essencial, dificilmente será substituído. Eu fico pensando como é que é uma IA para poder fazer, talvez, dirimir conflitos em empresas, né? Acho que o ser humano, geralmente a gente pega um mediador, uma pessoa mais experiente, né? Não sei se a gente veria esse cenário sendo substituído por um robô, né? E como aproveitando o gancho, como é que você tem enxergado aí o nível de maturidade das empresas na adoção da inteligência artificial? Olha, a minha visão, que eu tenho sempre falado aí nos eventos e conversado com meus clientes também, é o seguinte: 2023 acho que foi um ano decisivo ali, né, onde as pessoas tiveram os primeiros contatos, houve o primeiro contato com o ChatGPT. O ChatGPT foram 100 milhões de usuários, 1 milhão de usuários, se não me engano, em 5 dias. Já estamos falando em 500 milhões de usuários. 2024 foi um ano de experimentação, onde as empresas começaram a entender que, isso é uma realidade, tem que incluir no ambiente, e 2025 já é um ano de fato, estruturar projetos mais corporativos, e acho que os colegas podem falar um pouco mais como é que tem sido a experiência nas empresas mesmo, como é que tem sido essa adoção. Porque tem um trabalho também de assimilação, né? Não é só, vamos pegar isso aqui e vamos surfar essa onda. Acho que quando a gente fala das empresas, a matriz de risco tem que ser um pouco mais lapidada. A gente fornece soluções de IA, desenvolve e fornece desde 2017, né? Desde a fundação da empresa. E nessa jornada, o que a gente percebeu é que até por volta de 2020, 2021, existiu uma grande resistência, né? Não se entendia muito bem o que era inteligência artificial e não se acreditava muito na tecnologia em si. Surgiu lá com o IBM Watson, depois foi evoluindo, né? Inicialmente com assistentes virtuais baseados em árvore de decisão e tecnologias mais simples de NLP, de processamento de linguagem natural. E com o passar do tempo, a evolução dos algoritmos, o treinamento desses algoritmos com volume gigantesco de dados, a gente chegou no momento onde as empresas perceberam, bom, isso aqui é interessante, mas como que eu vou gerar valor, né, com essa tecnologia? Onde que eu aplico? Então elas começaram a fazer testes, né? E aí veio a IA generativa, onde houve uma explosão, e as empresas que estavam olhando para a inteligência artificial e falando assim, bom, eu sei que isso aqui é interessante, mas eu não sei onde usar, foram, creio que, superadas pelo consumidor final, no final das contas, né? Pelo cliente delas que passou a usar o ChatGPT generativo de forma intensa e acabou empurrando de forma bastante agressiva a adoção de IA dentro das organizações. Hoje eu vejo um movimento onde as empresas saem de um momento onde elas falam o seguinte, olha, eu sei que IA é legal, sei que preciso automatizar processos, exponencializar, diferenciar meu negócio, a IA pode me ajudar, mas eu não sei exatamente como fazer isso. Então eu estou adotando, erra rápido e aprende rápido, né, para acertar e não ficar atrás na corrida
dos negócios. Meio como um processo de fora para dentro, como você falou, que ele viu o usuário usar. Exatamente, exatamente. Concordo. Não, exatamente. Na UpSeries, só queria acrescentar um ponto que na UpSeries a gente também passou por esse processo, né? A gente ali usou ali o serviço oferecido pela Google, a gente teve ali um chatbot de atendimento. Então, no caso da UpSeries, que oferece produto para governo, é um pouco mais, como eu posso dizer a palavra, um pouco mais delicado, porque é uma situação onde o munícipe, o cidadão, ele já está insatisfeito com alguns serviços que ele não consegue, e daí a gente entra no desafio de colocar um robô, de colocar uma inteligência artificial para entender e ali ele atuar naquela dor. Então, a gente também, na UpSeries, tenta desenvolver não só o robô que vai estar ali na ponta, mas a gente tenta entender também o sentimento do munícipe quando ele vai interagir com aquele robô. Então, é algo que a gente precisa caminhar, mas também pensando na ponta, assim, no cidadão que vai estar ali querendo, às vezes, saber um serviço que a prefeitura oferece, às vezes querendo um atendimento médico, às vezes querendo um agendamento de um serviço básico que a prefeitura oferece. Aproveitando aí um gancho do que o Renzo falou aqui agora há pouco, da questão da contramaré, que se fala de que a IA pode substituir o trabalho humano e não se chega a tanto. Vocês seguem o mesmo rumo do que ele começou falando, de que vai para um outro lado também, tem gente que não vai querer usar, mantém a humanidade ali nos trabalhos, ter essa supervalorização? Com certeza, sim. Eu penso que tem se tornado uma tendência também essa questão do offline first, né? Então, pessoas que não têm rede social, pessoas que não têm qualquer tipo de interação assim na internet. Então, vai existir de fato essas pessoas que de fato não utilizam dessas ferramentas e até pela dificuldade que a gente tem. Hoje, o contexto do Brasil é um contexto que nem todo mundo é alfabetizado digitalmente. Então, vai existir pessoas que ainda assim não vão saber utilizar IA, não vão utilizar a IA. Então, eu acredito sim nesse ponto. Brandão. Eu acredito que a IA não vai tomar o emprego das pessoas, mas ela vai deixar em ameaça as pessoas que não saibam utilizar a inteligência artificial. Então, isso inclusive é até uma previsão do CEO da NVIDIA, né, que é a maior empresa, a empresa que produz os chips que processam os algoritmos de IA, né? Então, hoje, as pessoas que não sabem operar a inteligência artificial, elas fatalmente vão ter que saber entender essa tecnologia de forma macro, né? E aplicar no trabalho delas. É uma mudança de paradigma. É como se você tivesse à sua disposição um time de estagiários, né? Com uma grande capacidade, um grande conhecimento, mas que você precisa instruí-los sobre o que fazer. A IA hoje se encontra nesse estágio, né? E com o passar do tempo ela vai evoluir cada vez mais. Então a sua capacidade de escrever um bom prompt ou mesmo de instruir a IA e treinar essa IA de forma adequada e dizer o que você quer, essa habilidade vai ser fundamental e saber como utilizar esse recurso. Aproveitando do ponto que você falou, que hoje ela está nesse local, até onde vocês enxergam que ela vai? A inteligência artificial ela vai avançar bastante. Ela tem avançado de uma forma exponencial nos últimos anos, assim, com o surgimento de novos algoritmos, a utilização de um volume gigantesco de dados para treinamento desses algoritmos, né? O uso intensivo da própria IA, né? A gente utiliza o ChatGPT no dia a dia, o Gemini, o DeepSeek, e essas interações estão sendo utilizadas para treinar esses algoritmos também. Então a evolução tem sido muito rápida. E em breve a gente vai ter a computação quântica, que vai potencializar ainda mais o poder da inteligência artificial. Então, eu acredito que a IA vai continuar no ritmo exponencial de aceleração de uso, né? Renzo? Olha, eu acho que foi como o Brandão disse, a coisa está evoluindo de forma bem acelerada. Eu acho que sobre computação quântica vale até um outro debate, né? Porque muita coisa será colocada em jogo e o tema é um pouco complexo, né? Mas basicamente a gente estaria falando de todas as criptografias do mundo ficarem frágeis. Isso implica em você não poder mais ter segurança para acessar uma conta, seja de e-mail, seja do banco. Mas não vou ficar trazendo mais polêmica não, tá problema. Mas eu acho que quem está nos ouvindo e está aí, pode comparar o que era um prompt, o resultado de um prompt que era feito na ferramenta 2023, o que é o resultado hoje e as LLMs que estão disponíveis, né? O modelo 4.0 do GPT, ele é muito rápido, mas quando a gente vai para o modelo 3.0, ele já entrega resultados muito mais consistentes, né? Então, acho que o futuro, a gente tem um futuro muito divertido nos esperando, assim, tem muita coisa boa para vir, eu acho. E a nossa geração é uma geração privilegiada, né? A gente pegou os dois mundos, né? O mundo analógico e o mundo digital. Bom, vou seguir aqui perguntas agora para o Ian. A mesma pesquisa da McKinsey revelou que a imprecisão e a violação de propriedade intelectual
são cada vez mais consideradas riscos relevantes do uso da IA generativa pelas organizações. Você gostaria de destacar aí um exemplo desse problema e uma solução? Não, de fato. Por exemplo, a imprecisão é algo que, de fato, os LLMs são ferramentas ali que são algoritmos que são treinados estatisticamente. Então, não são ferramentas e modelos que são determinísticos, que acaba que pode gerar para uma mesma entrada, pode gerar ali uma variação de resposta, pode gerar respostas que não são condizentes com a realidade. Então, nesses casos, é bastante arriscado a gente confiar 100% nessas ferramentas. Então, precisa, sim, da supervisão sempre de algum humano. Um caso que eu lembro, uma matéria que saiu, que nos Estados Unidos uma peça inteira de jurídica foi redigida por uma IA, e essa IA fez referência a um monte de jurisprudência que não existia, então acabava que aquilo foi protocolado e aquilo seguiu adiante e acabou que aquilo trouxe um problema. Então, isso acende um alerta para a gente que o uso irresponsável da IA pode também nos levar a esses cenários de fragilidade, né? Então, sobre a própria propriedade intelectual, né? Ficou famoso aí, né? Entrou no hype a questão do minha foto com a animação Estúdio Ghibli, então, e aí o estúdio não forneceu autorização para que fosse de fato ali recriado aquelas imagens naquela estilização, naquela identidade. Então existe toda essa preocupação mesmo que a gente precisa também ter um background jurídico e também às vezes até mecanismo de coibir esse tipo de reprodução, né? De atingir de fato ali a propriedade intelectual. Brandão, você concorda? Tem um outro exemplo para citar para a gente? Na Intelliway a gente trabalha com essas duas grandes áreas, na cibersegurança e inteligência artificial. E no que se refere à parte de segurança, não só sobre a privacidade, mas também de dados de uma forma geral e de sistemas de informação, a IA ela é um aliado e, de certa forma, também, não só um aliado para o lado bom, né, mas também para o lado mal. Então, os hackers hoje já utilizam inteligência artificial para a criação de código malicioso, vírus, né, para exploração de sistemas e vulnerabilidades de redes, para invadir esses sistemas, a criação de fake news, deepfakes. Então, tem um caso famoso de um executivo que sofreu um ataque de deepfake. Por conta disso, simulou-se esse executivo numa reunião de diretoria e foi feito um desvio de mais de 25 milhões de dólares de uma determinada empresa, né, por conta do uso desse deepfake. Então, a IA é uma tecnologia que agrega muito valor, é amplamente utilizada, mas ela traz riscos como toda inovação, e esses riscos têm que ser mitigados, utilizando-se ela de forma adequada, evitando viés, adotando-se técnicas para garantir que aqueles dados que são utilizados para treinar a IA sejam dados que você tenha autorização para realizar, né, que você tenha a governança e a curadoria desses algoritmos de IA de tal forma que eles atendam os requisitos de compliance necessários. Renzo, tem mais algum exemplo? Eu acho que a gente vai refletir muito sobre os conceitos, né? O que é a cópia e o que é o aprendizado. Aí trazendo uma reflexão sobre o funcionamento de uma LLM, né? Que é o modelo largo de linguagem, que é a base que é onde o GPT lá consulta. Se eu pego uma peça literária que tenha domínio público e leio completamente com a IA, eu consigo fazer perguntas. E, tecnicamente, o computador aprendeu e respondeu. É diferente de um Ctrl+V, é diferente de um copiar-colar. Acho que essa é uma reflexão interessante. Se o aprendizado da máquina ela é considerada um plágio. E eu traria uma outra reflexão, que é entender as regulamentações de cada país. Né? Se eu produzo uma música com uma inteligência artificial e eu peço nessa música que eu me inspire numa voz de um determinado cantor famoso, e eu gere uma música que ela tem resultado no mercado, de quem que é o direito autoral? É o direito da plataforma que gerou a música? O direito autoral é da inspiração musical ou é da pessoa que fez o prompt? Eu acho que tem algumas discussões aí que vão acontecer que vão ser bem bacanas de se ouvir. Eu acompanhando muito a turma do audiovisual, eu já vi alguns debates mais acalorados, mas acho que todo mundo já entendeu que, de certa forma, vai haver uma mescla humano-tecnológica nesse processo. Não tem como negar 100% a inteligência artificial, até porque boa parte das ferramentas que a turma vai utilizar nas produções vão contar aí com um recurso ou outro de inteligência artificial, seja na sintetização, seja na masterização, aí falando um pouquinho da indústria da música, mas, repito, assim, como é uma tecnologia disruptiva a ponto de ser comparada com o nascimento da internet, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem dificuldade de responder sim ou não, ou sempre ou nunca, né?
Então, acho que o debate é uma coisa muito válida. E aí, pegando sobre a questão do direito autoral, tem que ler o termo de uso da plataforma. Então, por exemplo, o Suno, que é uma IA famosa para produção musical, ele tem lá muito claro sobre o direito de propriedade intelectual do que é produzido na plataforma para o usuário gratuito e o usuário pago. Assim como nas LLMs no GPT, por exemplo, o usuário gratuito ele treina a IA e o usuário pago ele não treina. Então, acho que alguns conceitos vão começar a ser mais assimilados aí pelo povo. Se me permite, existe um conceito chamado transparência, quando você adota a inteligência artificial, que é o direito de você saber que você está interagindo com um algoritmo de inteligência artificial. Então, esse é um requisito assim, essencial. Toda governança de IA recomenda a adoção. Então, quando você interage com o algoritmo, que é exatamente o que você mencionou, você sabe que está interagindo com o algoritmo e que seus dados vão ser utilizados de acordo com uma política definida e que é apresentada para você, né? Então, acho que é um ponto importante. E um paralelo interessante, o que você falou sobre propriedade intelectual, tem também o que se refere à segurança desses algoritmos, né? Então, por exemplo, imagina um automóvel autônomo que utiliza algoritmos de IA. Se ele atropela alguém, né? De quem é a culpa? De quem desenvolveu o algoritmo de IA, de quem treinou esse algoritmo com dados, né? Ou do fabricante do automóvel, né? Então, existe uma questão em aberto para a qual ainda não existe uma resposta definida. Que aí vai para o ponto da regulamentação. Exatamente. E vocês acham que no Brasil a gente está no caminho, está atrasado? O mundo, na verdade, né? Então, eu vejo que o Brasil está adotando uma posição intermediária entre a Europa, que escolheu regular mais a IA, e os Estados Unidos, que escolheu uma regulamentação mais leve, né? Tendendo a reduzir agora com uma nova gestão, uma nova visão, né? E, assim, o caminho da regulação, isso é o trade-off. Se você regular, você inibe o desenvolvimento da tecnologia, né? Mas se você não regular, também você pode ter consequências graves. Então, é uma resposta que a gente ainda não tem. Eu considero que hoje, o que existe projeto de lei, que é o 2338, tramitando, é um projeto que regula em excesso a inteligência artificial, né? Ele segue mais a linha europeia. Então, acredito que a gente vai ter que viver essa dor de conviver com a tecnologia que não é tão regulada, né, para garantir que a gente acompanhe o desenvolvimento global. Concordo, Ian? Eu vou na mesma linha que o Brandão falou. De fato, o Brasil ele começa nessa corrida um pouquinho atrás, porque os grandes players desse mercado estão nos Estados Unidos, estão na Europa, e o Brasil ele já começa com a regulação antes de existir a inovação. Então, eu acredito que essa regulamentação da forma como está sendo proposta, ela pode inibir principalmente ali as startups, as empresas de médio e pequeno porte, porque ela pode punir não só o operador, mas também como desenvolvedor de inteligência artificial. Então, nesse caso, por exemplo, tem coisa lá dentro daquele projeto de lei que pode ser interpretado de diversas formas. Então, está um projeto de lei muito genérico. Então, um exemplo disso eles pedem que todo desenvolvedor de sistemas inteligentes devem fornecer a explicabilidade de qualquer decisão tomada por IA. E hoje, quem conhece um pouquinho mais sabe que existem modelos de IA que trabalham no modelo de caixa preta. A gente não sabe o que acontece ali dentro, a gente só tem a entrada e a saída. Então, eu acredito que isso inibe, como o Bruno falou, a inovação, principalmente nos casos de menores empresas e startups. E você, Renzo? Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. No Brasil, a gente tem LGPD, temos o Marco Civil da Internet, o projeto está se tramitando, mas certamente existem conceitos que ainda são novos e que existe um risco em a gente fechar portas rápido, né? Então, acho que o debate, às vezes quando a gente vê um projeto de lei demorando 3, 4 anos de tramitação, alguns vão falar que demorou muito tempo e outros vão defender que houve um amplo debate com a sociedade. O que eu acho é que nesse caso precisa ter não só um amplo debate, como um pleno amadurecimento de conceitos, né? Para que quando a decisão aconteça e o projeto seja realmente formalizado, haja adequação com a realidade da sociedade e da liberdade. Eu sou um cara que tendo a pensar mais pelo princípio da liberdade, porque com liberdade as coisas se autorregulam, né? Somos todos seres humanos racionais, somos parte desse princípio, né? Para poder tomar decisões sensatas. E vocês veem a inteligência artificial de forma que ela será mais democratizada ou ela vai continuar na mão de poucas big techs aí? Bom, eu vejo hoje até o cenário oposto. Eu vejo como hoje sendo mais democratizado do que antigamente, né? Antigamente a gente tinha um cenário de que existiam poucas empresas com alto poder computacional que podiam lá treinar seus modelos e utilizar.
Hoje em dia, com o advento ali do primeiro GPT, o GPT-3 ali da OpenAI, isso acabou popularizando, né? Hoje, as empresas oferecem isso como em nuvem, né? Então, computação em nuvem ali, a gente consegue acesso a esses modelos e acaba que nós, como empresa, conseguimos aplicar inteligência artificial nos nossos processos, nos nossos sistemas. Então, eu vejo que a gente está num cenário muito, muito mais propício a ser democrático, assim, o acesso a essas tecnologias. Também tem empresas que, com o passar do tempo, vêm alcançando resultados interessantes e vão abrindo esses modelos. Posso dar exemplo da Meta com o Llama 2, Llama 3, até no Llama 4. Posso dar exemplo também da DeepSeek, que com um custo muito, muito baixo ali, conseguiu chegar em resultados bem próximos ali das empresas que era o principal player ali, a OpenAI. Então, acaba que ao decorrer do tempo, esses modelos vão se tornando mais fáceis de ser treinado e o acesso vai se tornando mais barato e mais acessível a todo e qualquer tipo de empresa, assim. Eu acredito que a utilização ela vai ser cada vez mais democratizada. Agora, o surgimento e o desenvolvimento de tecnologias de ponta vai continuar concentrado em Big Techs, porque o investimento é muito alto. Se você pega, por exemplo, o aporte que a OpenAI recebeu de 40 bilhões de dólares, ele é muito maior do que o governo brasileiro está investindo para desenvolver o mercado de tecnologia da informação na área de inteligência artificial, que são 23 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um valor muito maior numa empresa privada. Então, é muito difícil competir com Big Techs. Para o governo chinês ter investido muito em inteligência artificial, hoje são líderes, por exemplo, em visão computacional, né? No caso do Brasil, acho que o grande ativo que a gente tem são as pessoas. Os profissionais brasileiros, desenvolvedores, cientistas, a academia, né, o mercado startup, é um mercado muito rico e que tem um valor muito grande. Então aí a gente vai conseguir acompanhar essa corrida, né? Essa é a minha visão. Pode falar, Renzo. Olha, eu acho que a gente vale a pena refletir aí sobre o que foi produzido de tecnologia no mundo, em quais polos e o que a gente está fazendo, né? Acho que aqui no Brasil tem a Maritaca como um bom exemplo de uma LLM brasileira, né? Maritaca AI, quem tiver curiosidade aí, acessa aí para dar uma conhecida, mas basicamente é uma IA treinada com o contexto brasileiro, né? Em tese ali com os artefatos nacionais. Mas o que a gente percebe, né? Colocar em produção uma solução para ser utilizada globalmente, ela requer um esforço, um investimento financeiro muito maior do que você desenvolver um produto com um determinado segmento. Então, pegando um gancho das duas falas, eu acho o seguinte, a gente tem mais, o acesso foi democratizado, a gente tem mais acesso, as tecnologias estão acessíveis, mas o protagonismo em cima desse ecossistema, ele, com a visão do Brandão, acho que vai continuar seguindo, porque não é todo mundo que tem rios de dinheiro para alocar num data center horas e horas de capacidade computacional para processar realmente largas bases de dados. Né? Bom, para encerrar aqui, eu vou pedir para agora cada um vai montar uma sentença a partir da seguinte pergunta. A IA é benéfica, é perigosa, que todo mundo fica numa discussão na rua. Vou começar então, vamos fazer a ordem que está aqui? Vamos começar com a Ian? Perfeito. Então eu penso que a IA é benéfica se usado com responsabilidade, ética e transparência. Assim, eu acredito que, de fato, é isso. Assim, a IA é uma ferramenta para ser utilizada nesses dias. Brandão. Eu acredito que a IA é benéfica, ela não vai tomar o seu lugar. Mas, se você não souber utilizá-la, quem souber vai tomar o seu lugar. Boa. Fala, Renzo. Eu acho que a IA é a ferramenta para tornar os humanos mais humanos, né? Deixar o trabalho chato sendo feito pelo robô e deixar esse momento aqui, que é o momento da conexão e da relação humana autêntica, cada vez mais valioso, né? Eu quero primeiro agradecer novamente os nossos convidados. Ian, muito obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação. Brandão, obrigado. Obrigado, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. E Renzo. Muito obrigado, Eric. Obrigado, Brasil, pela oportunidade. Lembrando que mais informações sobre IA você vai conferir futuramente no nosso Café com Muqueca comandado pelo Renzo Conago. Mais sobre tecnologia também e mais informações sobre a economia do Espírito Santo e do Brasil, além de entretenimento, turismo e vida capixaba, você acompanha no nosso portal esbrasil.com.br. É só dar uma acessada lá ou ver as nossas redes sociais. Até a próxima!